aquele lugar que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Nós vivemos neste lugar, nele vivemos, nos movemos e existimos. Tu és o nosso Santo dos Santos, Tu és o nosso Santo dos Santos. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Santo, 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 Tu és Santo, Tu és Santo, Santo, e não há outro como Tu. Aleluia. Se senta, por favor. Se você puder não se mover nesse instante, abra a tua Bíblia no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo 24. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor não está morto. Nós reconhecemos que de fato o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor vive em nós. Nós cremos que o Evangelho não é uma filosofia. Nós cremos que o Evangelho não é uma história bonita contada. Nós cremos que o Evangelho é poder de Deus. Senhor, talvez toda a nossa vida até hoje tem sido uma vida cristã, mas uma vida de gritaria no barco. Nós nunca descemos do barco e andamos sobre as águas. Ou seja, nós nunca tivemos ousadia para andar sobre a Tua palavra. Senhor, que esse lugar seja um lugar não de teoria, mas um lugar de prática. Chega de uma vida teórica, chega de um evangelho histórico. Que a Tua vida, a vida Zoe, a vida de Deus se manifeste em nós e através de nós. Que a Tua presença seja tão real em nós, que nós sejamos constrangidos pela nossa apatia, pela nossa anemia espiritual. Que a Tua presença seja tão real em nós, que nós possamos nos arrepender por não termos nos arrependido. Que a Tua presença seja tão real em nós, que nós possamos chorar por não termos chorado, Senhor. Que nós possamos clamar por não termos clamado, Senhor. Que a Tua vida se manifeste na nossa nação. Nós não precisamos mais de um evangelho histórico, um evangelho comentado. Nós precisamos da vida de Deus na nossa nação, dissipando todo o poder das trevas. Nós precisamos da luz do Evangelho entrando nos lugares mais tenebrosos, mais escuros desta nação. Só o Senhor pode mudar o nosso Brasil. Só o Senhor pode mudar a história política da nossa nação. Só o Senhor pode despertar uma igreja adormecida, apática, anêmica. Só o Senhor pode levantar os Teus ministros, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Oh Senhor, eu creio num avivamento, em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 12 até o 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu
40 dias e 40 noites. Eu quero falar um pouco sobre o trajeto de uma vida de oração. A oração não é um caminho muito atrativo. A oração não é um caminho onde todos querem trilhar. Porque existem dias que nós podemos começar nosso período de oração e nós não sentimos nada. Nada. É muito bom quando nós começamos a orar e a presença se manifesta, é muito bom. Mas nem sempre isso acontece. Quantos sabem o que eu estou falando? Quando Deus chama Moisés para subir o monte, preste atenção, esse texto é muito rico. Ele disse: sobe o monte, fica lá. A oração é um lugar que Deus está dizendo: entra e fica lá. Oração não é um tempo estipulado. Oração é um lugar onde nós devemos entrar e ficar. Entra e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinares. Olha o que Deus está falando para Moisés. Claro que aqui ele estava falando da lei, mas o foco aqui nessa noite não é a lei. Deus está falando para Moisés: fica lá, que eu vou te dar mandamentos para que você ensine. Deus está falando: eu vou te dar o que você ensinar. Eu vou te dar o que você deve ensinar. É isso que nós precisamos nos nossos púlpitos hoje. Homens que estão falando o que Deus está falando. Homens que estão ministrando o que Deus está mandando ministrar. Escute, queridos, é muito fácil eu ministrar um problema. Eu posso olhar para a igreja e ver um problema na igreja, e eu posso ministrar de acordo com aquele problema. Já aconteceu algumas vezes aqui dentro de pessoas pessoas de casa, olhar e falar: o pastor sabe da minha vida, está pregando para mim. Irmãos, eu tenho mais do que fazer. Quando eu quiser falar com você pessoalmente, eu chamo e puxo a sua orelha. Eu não vou usar o púlpito para muitos, para falar para um. Púlpito não é lugar para indireta, irmãos. Púlpito é lugar para liberar a palavra e a vida de Deus. Amém? Um pastor que usa o púlpito para jogar indireta, ele é um covarde. Ele não tem coragem de chamar as ovelhas ou o lobo, seja quem for, para falar. Púlpito é lugar para pregar a palavra. Mas enquanto nós não tivermos uma palavra, irmãos, vinda dos céus, nós não temos o que falar. Na verdade, eu não sou contra a teologia, porque a teologia, no seu significado original, significa o conhecimento de Deus. Eu me considero um teólogo. Eu sou um amante da palavra, dos estudos. Eu passo parte do meu dia orando e estudando. Eu não sou contra, eu sou contra quando a nossa mente começa a assimilar as coisas dos céus. Porque nós podemos falar, irmãos, dos céus baseado da terra, ou nós podemos falar da terra baseada dos céus. Dá para entender o que eu estou falando? Dá para entender o que eu estou falando? Nós podemos falar dos céus com a mente terrena, ou nós podemos falar do céu, da terra com a mente dos céus. Como Deus vê a terra. Moisés se levantou com a parte da sua liderança. Eu quero adiantar um pouco porque eu quero ir para outro texto. E ele subiu até determinado lugar, todos foram juntos. Ele falou para que eles ficassem ali, ele seguiu mais adiante. E ele chegou até o cume do monte. Eu não sei se era o que Moisés pensava, o que eu estaria pensando, se Deus mandasse subir a um lugar, se Deus falasse, como ele disse para Jeremias, não é? Desce a casa do olheiro e lá eu falarei contigo. Deus não falou para Jeremias isso? Você imagina, por exemplo, eu disse para o Leonel essa semana que eu queria conversar com ele. Aí ontem ele chegou, eu estava sentado ali. O Leonel chegou e sentou do meu lado, tipo assim: se você quer falar comigo, eu estou aqui. Essa é a posição. O Senhor falou que quer falar comigo, eu estou aqui, né? Eu penso que esse seria o meu entendimento sobre Moisés, já que ele chegou no monte e falou: olha Deus, eu estou aqui, e aí? Essa é a jornada de oração. E passou um dia e Deus não falou. Passou 2 dias, 3 dias e Deus não falou.
Como é que você se sentiria numa situação dessa? Deus me chamou para cá 4, 5, 6 dias e Deus não falou. Irmãos, uma das primeiras coisas que eu preciso aprender na jornada da oração é que a oração é um caminho de morte. A oração é um caminho de morte, e nem todos nós queremos morrer. Quando eu estou falando a morte de uma expectativa, não estou falando a morte do velho homem, a morte de um anseio errado, a morte de uma expectativa que Deus vai falar comigo, Deus vai fazer isso. Não, é um caminho de morte. É por isso que muitos não querem viver isso, muitos não querem caminhar nisso. Faz um mês que eu venho na oração 2 vezes por semana. Ei, Deus não te chamou para vir orar 1 vez por semana. Deus te chamou para ter uma vida de oração. Irmão, se tem uma coisa relevante que a igreja precisa fazer, eu estou falando a igreja de modo geral, é orar. Se tem uma coisa que a igreja precisa fazer, e quando eu estou falando de igreja, eu estou falando propriamente de você, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de nós. Nós precisamos orar. Nós precisamos amar o Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir Deus, e muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo. E eu discordo. Uma pessoa que nasceu de novo, eu discordo que Deus não queira falar. Eu discordo. Sabe por quê? Porque Ele é o mais interessado em falar comigo. Ele é mais interessado em falar com você. Por que muitas pessoas não conseguem ouvir a Deus? Por causa do barulho da sua alma, por causa da gritaria da sua alma, por causa de tantas coisas. O pastor Eduardo disse aqui, hoje faz 8 dias, sobre essa questão, irmão, sobre entrar para dentro, fechar a boca. Tente ficar quietinho, sem pensar em nada, 1 minuto, para ver se você consegue. Estou falando de 1 minuto, sem pensar em nada. Eu faço isso quase todos os dias, irmãos, e tem dia que eu não consigo. Tenta deitar e ficar quietinho, sem música, olhando para dentro de você, sem pensar em nada. Quando você vê, irmão, você percebe que está pensando em algo. E às vezes eu me pego pensando no meu pensamento. Como é que isso se pega pensando? Eu me pego pensando, por que eu estou pensando? Tribulação. Eu não quero pensar e eu estou pensando. Ou seja, o meu pensamento começa a questionar, por que eu estou pensando? Porque, irmãos, na jornada da oração, nós temos que aquietar a nossa alma. Por que o salmista Davi, ele disse: porque te abate minha alma, espera nele. Escute, irmãos, uma geração agitada, uma geração instantânea, ela não tem paciência para ouvir Deus. E você não está em problemas quando está com problemas. Você está em problemas quando, em meio aos problemas, você não ouve Deus. Você deveria notar isso. Você não está em problemas quando está com problemas. Você está em problemas quando, em meio aos problemas, você não ouve Deus. Porque basta uma palavra e tudo mudou. Amém? Basta uma palavra e tudo muda. Então, a vida de oração é uma arte, aonde você não vai simplesmente falar. Uma vez eu ouvi um pregador, e um dos melhores pregadores que eu já ouvi na minha vida, ele disse que oração não tem a ver com quanto você fala, oração tem a ver com quanto você ouve. Outro homem chamado Otmani, ele dizia: a minha oração começa quando eu não tenho mais nada o que falar. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, quanto tempo eu preciso orar? Eu falo: o tempo suficiente para você ouvir a Deus. Às vezes você consegue ouvir em 10 minutos. Às vezes você precisa de 1 hora. Você sabe por que nós estamos vivendo tantas coisas erradas, irmãos? Você sabe por que nós estamos fazendo alianças erradas? Você sabe por que nós estamos casando errado? Você sabe por que nós estamos fazendo faculdades erradas, mudando de emprego errado? Porque nós não ouvimos Deus acerca dessa questão. Porque nós não tivemos paciência para ficar o tempo suficiente até a minha alma se aquietar. Não é até ele falar. O interessante é que Moisés fica 6 dias. 6 é o número do homem. Deus só fala quando? No 7º dia. É como se Deus falasse: eu não falo no seu tempo, eu só falo no meu.
A oração, irmãos, você pode adentrar no lugar de oração com todas as suas petições e com todas as expectativas. E eu não digo que isso está errado, mas com o tempo, Deus vai apurando o nosso coração e Ele vai gerando em nós aquilo que nós devemos pedir para Ele. Dá para entender isso? Nós vamos pedindo o que nós queremos, mas com o tempo Ele vai trabalhando no nosso coração. E chega uma hora que a vontade dEle se torna nossa e a nossa se torna dEle. Existe um nível de relacionamento aonde a vontade do Senhor se torna nossa e a nossa se torna dele. Pastor, a vontade do Senhor nunca vai ser a minha. Depende de onde você está vendo. Um dia Deus falou para Davi, falou para o profeta falar para Davi, pergunta para Davi se algum dia eu pedi alguma casa para ele. Mas ele fez bem em querer fazer isso. Da onde surgiu isso? Tipo assim, fala para Davi que eu nunca pedi uma casa, mas eu gostei da ideia dele. É como se Deus dissesse, eu não pedi nada para ele, mas eu gostei. Chegou uma hora que nós estamos tão entrelaçados, que a vontade dele é a nossa, e a nossa é a dele. E nós não queremos outra coisa. Pastor, me prova isso. Se você pegar, se eu não me engano, Atos 16, eu preciso seguir adiante, mas deixa eu concluir essa parte. Atos 16, Deus abrindo a porta da prisão de Paulo e Silas, não é isso? Atos 16, quem foi que abriu aquela porta? Foi o diabo? Foi ou não? Não, quem abriu a porta foi Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor. Ah, se nós entendêssemos o que é adoração, cara, muitas prisões seriam abertas na nossa vida. Eu não estou falando de ministro de louvor, eu estou falando que adoração é para alguém que nasceu de novo. Eu sou muito crítico, irmãos. Esses dias eu soltei um áudio acerca de música. Quando eu falo crítico no sentido dessa modinha de cristão gravar com ímpio, que não sei o que, irmão, isso é modinha para mim. Vivo não grava com morto. Eu não estou falando que nós somos melhor do que alguém. Eu não estou falando que nós temos que fazer acepção. Nós temos que amar as pessoas. Mas o que eu dou a Deus, um profano não dá. Eu sou filho. Você é filho. Essa modinha de gravar, Deus não quer voz bonita, irmãos. Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. E se você me perguntasse, pastor, o que é uma adoração em espírito e em verdade? Porque a gente está cansado. Irmãos, a primeira vez que eu entrei na igreja, em 89, agosto de 89 aproximadamente, era num congresso de jovens. E o tema era: o Pai procura adoradores. Será que eu me lembro? Não. E o texto era João capítulo 4. Eu tinha 13 para 14 anos. O primeiro texto que eu vi. Eu achei interessante porque eu sentei no lugar, eu estava vindo da macumba e uma mulher se manifestou. Eu falei, ué, aqui também tem isso? Eu achei que era só na macumba que tinha, mas a mulher se manifestou do meu lado. O que eu quero dizer, irmãos, o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito, só pode adorar em espírito quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem um espírito recriado. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então só a verdadeira adoração é sobre alguém que nasceu, parte de alguém que nasceu de novo. E em verdade, a verdade é Cristo. Só pode adorar quem nasceu de novo e quem adora através de Cristo. Porque Deus só aceita o que veio dele, passa por Cristo e volta para Cristo. Você está entendendo? Sem isso, não tem verdadeira adoração. Preste atenção nisso, queridos. Então, nós precisamos, irmãos, caminhar nessa jornada a ponto de aquietar a nossa alma, a ponto de conseguir, escute, isso é um exercício. Escute, milhões de cristãos nunca ouviram a voz de Deus. Nunca. Nunca. Por quê? Porque nunca praticaram. Uma geração instantânea. Sabe o que nós gostamos, irmãos? 7 semanas de campanha. Nós gostamos de 7 pontos para resolver a nossa vida. 12 semanas para mudar a sua vida. A gente ama isso.
Aí você pega Filipenses 1,6, diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Você diz aleluia, até o dia de Cristo Jesus. É uma jornada. Se nós não entendermos essa jornada, irmãos, se nós não decidirmos trilhar essa jornada, nós não aprenderemos a ouvir a voz do nosso Senhor. Ouvir a voz do nosso Deus. Existem coisas que você não vai ouvir de mim. Existem coisas que você só vai ouvir dele. O discipulado do Antigo Testamento era o homem conduzindo o homem. O discipulado do Novo Testamento, da Nova Aliança, é o homem levando o homem para Deus, para que ele encontre resposta em Deus. A minha responsabilidade com você como pastor não é falar o que você precisa ouvir. A minha responsabilidade com você como pastor é levar você para Deus, para que você possa ter uma vida de oração. Pastor, mas eu não tenho o tempo que você tem. Mas você tem tempo. Caminhe a partir de onde você está. Quando passou o 6º dia, Deus falou com Moisés. Chega um momento na oração que a gente sai de toda agitação. Os momentos mais difíceis da minha vida de ouvir o Senhor foi enquanto a minha alma estava agitada. Eu gostaria que você fosse para Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Não se esqueça que eu comecei falando sobre Moisés, que Deus chamou ele para subir para o monte, para ensinar, para dar direções para ele acerca do que ele deveria ensinar. Eu poderia ficar horas e horas falando com você acerca disso. Lucas capítulo 1, versículo 8. A partir do versículo 8 diz assim: ora, aconteceu que, exercendo ele, aqui está falando de Zacarias. Ora, aconteceu que, exercendo ele, não se esqueça dessa palavra, exercendo ele, diante de Deus o sacerdote, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, de entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Ou seja, naquela época havia turnos, revezamento de turnos, e cada um tinha o seu período, e caiu por sorte em Zacarias, dele entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Versículo 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. O sacerdote entrava, mas o povo estava lá fora orando. Presta atenção, versículo 11. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, a Bíblia está falando do próprio Deus. Do anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. E a Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ou seja, o que deixa claro é que Zacarias estava orando pedindo um filho. Ele estava colocando algo diante do Senhor, e o anjo disse para ele: Zacarias, não fique com medo, as tuas orações foram ouvidas, e a tua mulher Isabel dará à luz um filho, e será o nome de João. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo
preparado? Olha a pergunta de Zacarias, no versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que estas coisas venham a se realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, os quais ao seu tempo se cumprirão. Olha que coisa mais complexa, irmãos. Ele estava orando por algo que ele não acreditava nem que aconteceria. Ele estava orando por algo que ele não acreditava nem que aconteceria. Lembra que eu falei para você, guarde a palavra exercendo. Ora, aconteceu que exercendo. Ou seja, Zacarias estava exercendo algo que ele não estava exercitado para exercer. Dá para entender isso, não? Zacarias estava exercendo algo que ele não estava exercitado para exercer. É isso que eu falei sobre Moisés. Às vezes nós estamos exercendo algo que nós não estamos exercitados para exercer. Está claro isso que eu estou falando? Não? Não? Às vezes nós estamos desenvolvendo uma função, mas nós não temos funcionado para exercer aquela função. Ele era um sacerdote, todo o povo estava esperando ele do lado de fora. Ele era para ser um homem de fé, mas ele estava exercendo algo que ele não estava exercitado. Se você pegar a carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim: o exercício, ele fala para Timóteo, o exercício físico para nada aproveita. Eu não gosto muito desse texto de Paulo, eu gosto de exercitar. Eu não gosto muito desse texto. Ele diz, o exercício físico para pouco aproveita, para nada aproveita. Mas lá na frente ele diz, mas exercita-te. Não no exercício físico. Ou seja, nós precisamos exercitar para exercer. Se nós não estamos exercitados, nós não deveríamos exercer. Muitas pessoas recebem um título, mas elas não têm o exercício para desenvolver aquilo. Eu não estou falando de pregar bem. Eu não estou falando de falar bem. Eu estou falando de ser pontual. Eu estou falando de falar o que os céus estão falando. É isso que eu estou falando. Ele era um sacerdote e ele estava orando por algo que ele não cria. Dá para você entender isso? Quando eu leio Hebreus diz assim: imitai a fé dos vossos pastores. Imitai a fé deles. Tem hora que eu falo, Deus, já é difícil ter para mim, ainda tem que ter para ser modelo. Já é difícil ter para mim, e tem que ter fé para ser modelo, para que as pessoas imitem. Irmãos, muitas coisas que saem do púlpito, elas saem da alma. E o que sai da alma, toca a alma. Conversões na alma, dura enquanto as emoções durar. Deixa eu repetir isso. Conversões emocionais duram enquanto as emoções durar. Quando a emoção passar, a conversão passou. Quem foi que o Bibiano falou sobre John, não é John Wesley? Que 80% ficou, não é John Wesley? Ele tinha um intercessor, como é que é o nome? Daniel Nash, mas quem era o pregador? Charles Finney, eu sempre confundo Charles Finney. Por que 80% das conversões de Charles Finney permaneceu?
Porque a dimensão do seu alcance está na dimensão do seu espírito. Vocês estão aqui? A dimensão do seu trabalho, ou do resultado do seu trabalho, não está no seu trabalho, mas na dimensão do seu espírito. Escute, irmãos, Deus está nos dando uma palavra nessa noite. Eu gostaria que você estivesse aberto para isso em nome de Jesus. De tudo que você está fazendo, a dimensão que vai permanecer está totalmente ligada com a dimensão do seu espírito. Não tem a ver com o quanto eu estou fazendo, mas de onde eu estou fazendo. É tão interessante, irmãos. Charles Finney, né? É tão interessante. O Bibiano não concluiu. Não tem nada sobre Daniel Nash na internet. Quando eu digo nada, ele nunca escreveu nada. Tem um livreto acerca dele com 10, 12 páginas, se eu não me engano. Não. Tem um livro que ele escreveu. Ele se tornou pastor de uma igreja que não cresceu. E ele foi mandado embora daquela igreja. Ele foi mandado embora daquela igreja. A partir daí ele se tornou intercessor de Charles Finney, perdão. Daniel Nash se tornou intercessor de Charles Finney. Daniel Nash chegava às vezes um mês antes de onde Charles Finney ia ministrar. Ele levava alguém com ele, alugava um porão de uma casa. E já teve vezes de quando Charles Finney chegar, a mulher da casa falar para Charles Finney: tem 2 homens naquele porão que já faz 4 dias que eles só gemem, e eles não sobram aqui para comer, para nada, eles devem estar com algum problema. E Charles Finney dizia: não, eles estão normal. Ele gemia. Quando Daniel Nash morreu, Charles Finney parou de fazer as suas conferências. Será que ele entendia por que a conferência dele era tão... Quando Daniel Nash morreu, nunca mais Charles Finney fez uma conferência. Mas Daniel Nash, ninguém via ele pregando. O problema, irmão, é que a nossa alma quer aparecer, o nosso espírito quer partilhar. Presta atenção, a nossa alma quer aparecer, o nosso espírito não, ele quer só partilhar. O importante não é quem aparece, irmãos, o importante é quem partilha. Eu amo as histórias desses caras, eles me deixam com fome. Eu amo gente apaixonada. Mas nós temos um homem que está entrando no santo, irmãos, não no santo do santo, mas no santo. E Deus diz para ele: você vai ser pai. E ele diz assim, irmãos. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Por quê, irmãos? Porque a incredulidade, ela pede prova. A incredulidade, ela pede prova. Tem gente que diz assim: Gideão fez prova de Deus. Irmãos, prova é incredulidade. Prova é porque você não creu. Vou pedir prova ao Senhor. Se você crer, você não precisava de prova, irmão. Você estava certo, sim ou não? Sim ou não? Ué, tá bom. Eu creio, não preciso de prova, não. Eu quero ler outro texto em Lucas com você. Lucas capítulo 1, versículo 26. Oh, Jesus. Acharam? 1:26 diz: no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, como Zacarias, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Perceba que ela perturbou-se também, da mesma forma que Zacarias. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o 34, a resposta de Maria. Então disse Maria: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Presta atenção, a de Zacarias é: como saberei disso? A de Maria é: como será isso? Não é a mesma coisa, pastor? Não. Um está questionando, um quer prova, o outro só quer resposta porque não entendeu. A ignorância, irmãos, pede resposta. A incredulidade pede prova. Dá para entender isso? A incredulidade pede prova. A ignorância de Maria, ela não duvidou. Tanto é que quem fica mudo é o sacerdote e não ela. Irmão, se a gente fosse olhar, presta atenção, se a gente fosse olhar em dimensão, qual que o milagre era mais difícil? Uma mulher que não tinha relação íntima com homem nenhum, ou a gravidez de Isabel com Zacarias? Como é que eu vou ter um filho se eu não tenho relação com homem? Você está entendendo a resposta? Era muito mais fácil para Zacarias, por mais que a idade fosse avançada, era muito mais fácil, porque ele tinha uma mulher, e a mulher tinha um marido, e eles tinham um relacionamento. Mas Maria, ela era desposada, ela não tinha relação, e ela perguntou: como? Ela disse: como será isso? Pois não tenho relação. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que lhe diz, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Olha a resposta de Maria. Então disse Maria: aqui está a tua serva, ou aqui está a serva do Senhor, que cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você sabe o que eu creio nessas duas passagens? Eu creio numa geração de Maria que está sendo levantada. Uma geração que não tem muito conhecimento, mas que só pede só explicação. E eu creio numa geração que está sendo arrancada, que é uma geração de Zacarias, sacerdote, que é incrédulo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu creio numa geração simples, que está sendo levantada. Uma geração que não tem muita informação, não tem muito conhecimento, mas que tem coragem de perguntar: como será isso? Porque nós temos uma geração de profetas que estão perguntando: como saberei isso? Muitos deles não creem mais em nada. Muitos dos problemas que nós temos na igreja é reflexo do púlpito. Não todos, mas muitos dos problemas que nós temos na igreja, principalmente a incredulidade, sai do púlpito. Porque muitos não acreditam. Muitos não têm recebido no monte uma palavra para ensinar ao povo. Muitas pessoas estão felizes com o que ouviram, estão animados com o que sentiram, mas o que ouviram e sentiram só duraram aquela noite. Tudo que dura uma noite é embriaguez e prostituição. O evangelho que nós ouvimos não pode terminar numa noite. Aquilo que Deus está fazendo não pode terminar numa noite, senão é só uma noite de embriaguez, e no outro dia tudo que nós vamos ter é ressaca. A igreja está cheia de pessoas que no domingo estão encharcadas, se embriagando na presença de Deus. Eu não acho que isso seja errado, eu gosto disso, mas que no outro dia não tem mais nada de ontem à noite. O que nós aprendemos aqui dentro, nós exercemos lá fora. Já está entendendo? O que eu quero dizer, irmãos, é que se nós não tivermos a disciplina de subir ao monte, eu não estou falando da montanha, estou falando do lugar do Senhor, e ter coragem para ficar lá, e exercitar a nossa alma até ela se aquietar. Ficar quietinho, até
o Senhor falar. Se nós não tivermos paciência para isso, nós perderemos o melhor do Evangelho, que é ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor aquieta toda tempestade dentro de nós. A voz do Senhor. Lembra da Audacélia? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cetro. Sim, o Senhor troveja, despedaça os cetros do Líbano, despede em chamas de fogo. A tua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor acalma. Deixa eu te falar uma coisa, sem acusar. Você está no meio de um problema porque você não ouviu Deus. É tempo de nós. Irmão, se você congrega aqui ou vai decidir congregar aqui, deixa eu só te adiantar um assunto. Enquanto eu viver aqui, você vai ouvir sobre oração a vida inteira. Porque é isso que eu vivo. É isso que eu vivo. Se você não quer orar, você não vai aguentar viver aqui, porque é isso que você vai ouvir todo dia. Eu prego sobre várias coisas, irmãos, mas é só para cobrir, mas no final vai dar em oração. Nós precisamos voltar para a palavra, irmãos. Nós precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor. O Senhor no Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento a maneira preferida do Senhor falar era através dos profetas. E tem um monte de gente vivendo a antiga aliança até hoje, procurando profeta para falar. Vou lá na irmã Chiquinha, vou lá na irmã não sei o que, vou na irmã Rosária, vou na irmã não sei do que. O senhor é contra isso? Isso é feitiçaria, isso é macumba. O senhor é contra Deus usar alguém? Não, eu sou contra ir atrás. Deus sabe onde eu moro, sabe meu telefone, tem meu WhatsApp, sabe, tem meu CPF. Quando Ele quiser falar comigo, Ele vai falar comigo. Deixa de ser macumbeiro e feiticeiro e procurar profeta. Exercita o teu espírito, porque no Novo Testamento a maneira predileta de Deus falar é através do Espírito que habita em você. Deixa eu ratificar, eu acredito em profecia. Em vários lugares que eu estou viajando, eu recebo palavra de Deus e eu recebo. Eu aceito, Deus fala assim. Só que eu preciso entender que no Antigo Testamento, na antiga aliança, o espírito do homem estava morto. No Novo Testamento, o espírito do homem foi vivificado e ele foi fundido. Ele está unido com o Espírito do Senhor. Deus habita em mim. Deus habita em você. Você não pode ser dependente. Se você fosse parar na prisão, a irmã Chiquinha não ia orar por você lá. Se você fosse parar numa prisão, o Cleito não ia tocar para você lá. Então é bom você não depender de uma música. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É tempo de nós crescermos, irmãos. É tempo de nós mergulharmos num lugar em Deus. É tempo de nós, irmãos, aprender com todos, mas vivemos do Senhor. Isso daqui não é uma igreja, irmãos, que você vai depender de mim. Na verdade eu já estou chateado, porque eu já preguei demais esses dias. Estou muitos dias pregando direto. Já está na hora de eu sair de cena. Escute, irmãos, não é para você depender de mim. É para você buscar o Senhor. É para você orar. Eu não estou aqui, irmãos, para te ensinar. Eu estou aqui para partilhar. Eu prefiro uma Maria. Não é porque é a mãe de Jesus, porque a minha ênfase nesse texto não é porque ela é a mãe de Jesus. A ênfase nesse texto, comparado a Zacarias, é a resposta. Um tem muita informação, mas não crê. Outro não tem como informação nenhuma e pergunta como vai ser. Nós precisamos de uma geração, irmãos, que esteja descontaminada de tanta intelectualidade. Nós precisamos de uma geração que tem resposta para tudo. E precisamos de uma geração que diga: eu não sei. O senhor está fazendo apologia à ignorância? Não, irmãos, eu estou fazendo apologia à inocência. Eu estou fazendo apologia à fé. Nós voltamos para um lugar, eu creio.
Fala, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Deixa eu te falar, irmãos. Será que Deus pode quebrar os nossos projetos? Será que Ele pode atrapalhar a nossa agenda? Eu estou falando não a agenda de um dia, eu estou falando a agenda da vida, será? Será, irmãos? Ou será que nós estamos querendo trazer Deus para os nossos planos, mas nós não queremos entrar nos planos dEle? Precisamos, irmãos, termos um relacionamento com o Senhor, onde nós sejamos vencidos pelo Espírito do Senhor, onde a vontade dEle prevaleça sobre a nossa, onde nós possamos pregar o que Ele está falando. Não importa se aquilo que Ele está falando é totalmente oposto ao que nós estamos enxergando. Tipo assim, olha a situação no Brasil. Irmãos, eu não gosto de política, mas eu vinha dentro do carro falando para André, tem coisa que me irrita tanto, cara. Me irrita. Quando você vê um país trabalhando para cortar gastos, quando você vê um país cortando tudo, irmãos, quando você vê o nosso presidente em outro país comendo com um bandejão, e aí você vê o STF querendo lagosta e vinho, sabe qual é a minha interpretação? Eu não estou nem aí com o Brasil. A interpretação que eu tenho assim, eu não estou nem aí. Irmão, você já viu vinho, irmão, e champanhe em lugar de trabalho? Isso é um trabalho, é uma boate. Mas Deus vai mudar isso, irmãos. Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Porque, irmão, se numa casa está todo mundo cortando despesa, todo mundo tem que fazer parte. Nós não temos condições de dar aumento no salário mínimo, irmãos, por causa de tudo isso. Mas vai ser 1 milhão por ano gasto em comida. É uma casa dividida, irmão. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Eu não sou contra eles comerem bem, irmãos. Só que isso não é comer bem. Isso me irrita. É isso que nós precisamos nos levantar como igreja, irmãos. E muito disso é culpa da igreja. Então, irmãos, eu quero encerrar. Nós precisamos encontrar este lugar onde a nossa alma possa se aquietar. Nós precisamos, irmãos, presta atenção, sair dessa agitação que o mundo tem nos colocado. As pessoas estão dormindo, mas não estão descansando, porque a sua mente não para. As pessoas estão dormindo, mas não descansam, porque a sua mente não para. Uma mente agitada. Isso é uma estratégia maligna. É tempo de nós aquietarmos a nossa alma. É tempo de nós desligarmos tudo, irmãos, e aquietar. É possível que talvez no primeiro dia você não consiga ouvir. É possível que no segundo, terceiro dia você não consiga ouvir. Mas eu te garanto, irmãos, se você perseverar, você vai começar a ouvir a voz do Senhor. E à medida que você começar a ouvir a voz do Senhor, ninguém vai te enganar mais. Ninguém vai te enganar mais. Nós precisamos que Deus levante Daniel Nash novamente. Nós precisamos que Deus levante intercessores, não um povo místico que valoriza o capeta o tempo todo, mas um povo, irmãos, que intercede até o céu se mover na terra. Eu quero te dizer, irmãos, tudo que você precisa, Deus fez através de Jesus Cristo. Obrigado pelo seu amém tão animado. Tudo que você precisa está pronto, está feito. Escute, tudo o que você precisa, Jesus fez por você. Está no seu espírito. Está no seu espírito. A fé não é o poder que eu tenho para fazer Deus fazer. A fé é o poder que eu tenho para trazer no mundo físico que já está feito. A fé
Não é o poder que eu tenho para mover Deus, como muita gente diz, a fé move Deus, move nada. Deus não sai do lugar não, irmãos. Esquece, essa conversa está furada. A fé não move Deus. Imagine Deus não querendo ir, você movendo ele. Ele não quero ir. Não. A fé não move Deus, irmãos. A fé nos move para dentro de Deus. A fé não faz Deus fazer. A fé não é criptonita de Deus. A fé é o poder que nós temos para trazer para o mundo físico o que já está feito no mundo espiritual. Eu sou curado no mundo do espírito, e na fé eu trago isso. Pela fé eu trago isso para o mundo físico. Eu sou próspero no mundo espiritual, e pela fé eu manifesto isso no mundo físico. Dá para você entender? E isso serve para qualquer área da sua vida. A oração não é coisa de um dia, não é coisa de uma semana, não é coisa de um mês. A oração é uma vida, vida de oração. Se coloque de pé. Eu ouvi uma frase do David Roberts uma vez que me soou muito mal. Eu já falei ela para vocês, eu quero falar de novo. Uma vez eu ouvi o David Roberts falando algo que eu achei que era heresia na hora que ele falou. Ele disse: você vai ter de Deus o que você quiser. Na hora que eu ouvi isso, eu falei: está repreendido. Mas depois eu entendi o que ele quis dizer. Deus não derrama o seu espírito sobre medida. Quem determina a medida é você. Você sabe o que eu não quero, irmãos? O que eu não quero é ser um sacerdote incrédulo. Você sabe o que eu não quero, irmãos? É ser um sacerdote que tem resposta para tudo, mas não crê em nada. Como disse o Roberto aqui semana passada, quem ministrou na quarta foi o Roberto, não o Eduardo. O Eduardo ministrou na quinta, né? O Roberto disse: eu quero voltar à simplicidade e crer em tudo. Eu quero voltar a crer em tudo. Eu creio que Jesus cura um câncer, um cancerígeno no estado terminal. Eu creio que Jesus abre os olhos do cego de nascença. Eu creio que Jesus restaura um casamento. Eu creio que Jesus faz de uma mulher estéril mãe de filhos. Eu creio que Jesus liberta um viciado. Eu creio que Jesus está vivo. Eu creio que Ele é real. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Vamos, vamos. Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Eu quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia o dilúvio de bênção da minha boca. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que tenho. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te.
cada sonho que há. Eu quero entregar a Ti nessa noite. Pega as tuas mãos aos céus. Que sejas meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Oh, oh, que sejas meu universo. Oh, oh, que sejas meu universo. Oh Senhor, nos desperta, Senhor. Nos liberta nessa noite da incredulidade. Eu quero que você comece a orar em outras línguas em nome de Jesus. Ore no Espírito, abre a tua boca, comece a orar em outras línguas. Oh, comece a orar em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Vamos, 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 libere. Meu coração, cansa meu coração. Cansa meu coração. Cansa meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir Tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Eu quero voltar, quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir Tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Eu quero voltar. Quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ouvir Tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. E a minha alma gritará: eu te quero. Diga isso a Ele. Como eu te quero. Pega tuas mãos aos céus e declara: eu te quero, Senhor. Jesus, diga pra Ele: eu te quero. Eu te quero. Oh! Como eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero.
te quero, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Oh, eu te quero. Eu te quero. Ai, alabaçou, recanda, relabacondo, robe, Eu te quero. e eu te quero. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Te desejo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Te desejo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Te desejo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Te desejo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Te desejo. Com os teus olhos fechados. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Eu te desejo. Te desejo. Eu te amo. Te amo. Mais que tudo. Te desejo. Eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Mais que tudo. Te desejo. Eu te amo. Mais que tudo. Te desejo. Eu te amo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, eu te desejo, eu te amo, Jesus, eu te quero, Deus, mais que tudo, eu te desejo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo. Ah, Jesus, incendeia-nos, Senhor, dai-nos fome. Espírito Santo, dai-nos fome por mais. Dai-nos fome por lugares mais altos, por lugares mais profundos. Senhor, desperta essa igreja, desperta a igreja brasileira. Senhor, que nós possamos ouvir, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos ouvir a tua voz. Faz chover, faz chover nesse lugar, faz chover, faz chover, faz chover.
chover nesse lugar. Vai chover, vai chover, vai chover nesse lugar. Eu profetizo sobre a tua vida uma dimensão de fome que você nunca teve. Eu profetizo na tua vida uma dimensão de sede qual você nunca teve. O Espírito Santo está dentro de você, e eu profetizo que de agora para frente Ele vai te levar a uma dimensão qual você nunca esteve. Eu declaro fome pela palavra do Senhor, espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento, espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento. Que a voz do Senhor seja audível, que a voz do Senhor seja clara, que a nossa alma possa quietar-se, nós possamos ouvir a tua voz. Jesus, Jesus, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, o domínio, a majestade. Tu és a nossa vida, tu és a nossa vida. Aplauda o Senhor, renda louvores a Ele.